Requerimento do vereador Fábio Henrique da Silva, com o fim visto no projeto de lei número 92/2013, esclarecemos que as logradoras que estão beneficiados com recaptação do início ao fim da Avenida Paranapanema, entrada da cidade até o Rio Capim, Rua Paranaguá, da Rua Iguaçu até a Avenida Antônio Fernandes, Rua Urbano Leonardelli, da Rua Rio Grande do Sul até a Rua Rio, até a Rua Padre Luiz de Averim. E no trecho ainda, não executamos da Rua Iguaçu, da rotatória até o final dos 3 conjuntos. Vale ressaltar que se houver qualquer notificação nos trechos referidos, comunicaremos de pronto esse legislativo municipal, sendo que nos apresenta para o momento Walter Tenan, prefeito. Gabinete do Prefeito, 17 de junho de 2014. Senhor Presidente, pelo presente, em atenção ao ofício 066/2014, oriundo de requerimento do vereador Fábio Henrique da Silva, esclarecemos que determinaremos ao engenheiro que presta serviço ao município averiguar a qualidade da estrutura fiscal do CIMEI Vicente de Conde, verificando a possibilidade das melhorias sugeridas pelo ilustre vereador, inclusive com a construção de mais 2 banheiros, sendo que nos apresenta para o momento Walter Tenan, prefeito. Gabinete do Prefeito, 13 de junho de 2014. Ofício encaminhado em resposta ao ofício 061/2014. Senhor Presidente, pelo presente, em resposta ao ofício do vereador Marcelo Coelho, acerca de pedidos de informações, requerendo cópias das licitações e demais documentos pertinentes das consultorias prestadas para esta municipalidade. Juntamos a documentação solicitada conforme requerimentos, sendo que nos apresenta para o momento Walter Tenan. Ofício em anexo. Gabinete do Prefeito, 17 de junho de 2014. Ofício 078/2014. Senhor Presidente, pelo presente, estamos encaminhando o projeto de lei 12/2014, que dispõe sobre a consignação em folha de pagamento dos servidores e empregados públicos do Poder Executivo Municipal, sendo que nos apresenta para o momento, reiteramos nossa oportunidade, nosso mais sinceros considerações e apreço. Walter Tenan, prefeito. Projeto de lei 42. Dispõe sobre a consignação em folha de pagamentos dos servidores municipais e empregados públicos do Poder Executivo Municipal. O prefeito do município de Poregatu, Estado do Paraná, nos usos das atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta judiciosa apreciação da acolhida Câmara de Vereadores no seguinte projeto de lei. Artigo 1º. As consignações em folhas de pagamento dos servidores e empregados públicos ativos, inativos em pensionistas da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Municipal são regulamentadas por esta lei. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, considera-se consignado servidor empregado público municipal, integrante da administração pública municipal direta ou indireta, aposentado ou beneficiário de pensão, que tenha estabelecido com o consignatário relação pública que autoriza o desconto da consignação. Consignatário, pessoa jurídica de direito público ou privado, destinatária dos créditos resultantes das consignações compulsórias ou facultativas, em decorrência de relação jurídica estabelecida com o consignado. Consignante, órgão ou entidade da administração pública municipal, direta ou indireta, que efetua os descontos em favor da consignatária. Artigo 3º. As consignações em folha de pagamento são classificadas em obrigatórias ou facultativas.
Parágrafo 1º. Consignação obrigatória é o desconto incidente sobre a remuneração, provente ou pensão, efetuado por força de lei ou decisão judicial, compreendendo contribuição previdenciária, pensão alimentícia fixada na forma de lei, imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, reposição e indenização ao erário, cumprimento de decisão judicial, outros descontos instituídos por lei. Artigo 2º. Consignação facultativa é o desconto incidente sobre a remuneração, provento ou pensão, efetuando com a autorização formal do consignado, compreendendo pagamento de planos de seguros privativos, assistência à saúde, contribuições para a previdência complementar, contribuições a sindicatos e associações, pagamentos de seguros, financiamento de casa própria, empréstimo e estabelecimento de instituições financeiras regulamentadas pelo Banco Central. Parágrafo 3º. As contribuições a sindicatos e associações terão prioridade sobre todas as outras consignações facultativas. Parágrafo 4º. A consignação facultativa pode ser cancelada por interesse da administração através de lei, por interesse do consignatário expresso por meio de solicitação formal encaminhada ao órgão competente. Artigo 4º. O total de desconto facultativo não poderá exceder 30% da remuneração líquida do consignado, salvo se for referente a financiamento da casa própria, hipótese na qual poderá alcançar os 40%. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, considera-se remuneração líquida a subtração dos descontos obrigatórios na soma do vencimento do cargo ou do salário do empregado, acrescido das vantagens pecuniárias permanecentes. Artigo 5º. A margem consignada, definida no artigo 4º dessa lei, será controlada pelo Poder Executivo Municipal, conforme regulamento. Artigo 6º. Para a cobertura dos custos com inclusão, processamento e geração de arquivos ou relatórios das consignações facultativas em folha de pagamento, o Poder Público Municipal poderá cobrar das consignatárias valor por linha impressa do contra-cheque de cada consignado, reajuste anualmente por índice oficial. Parágrafo 1º. O valor de que se trata o capto desse artigo deverá ser revertido em ações de capacitação dos servidores municipais. Artigo 7º. A divulgação de dados relativa a servidor, empregados ou pensionista, inclusive quanto ao limite dos valores da margem de saldo consignável, somente poderão ser realizados mediante sua autorização expressa. Parágrafo 1º. A utilização ou a divulgação regular de dados relativos ao servidor, empregado ou pensionista implicará a responsabilização do agente que tenha realizado ou permitido que tenha deixado de tomar as providências legais para sua suspensão ou impedimento. Parágrafo 2º. Apurar a responsabilidade do agente público e havendo providência a ser tomada fora do âmbito do poder a qual estiver ele vinculado, será dado ciência dos fatos aos órgãos competentes para as medidas cabíveis. Artigo 8º. As consignações que trata esta lei não implicarão em responsabilidade do consignado por dívida, inadimplência, desistência ou pendência de qualquer natureza assumida pelo consignado perante a entidade consignatária. Artigo 9º. Esta lei será regulamentada pelo chefe do Poder Executivo Municipal que couber. Artigo 10º. Essa lei entrará em vigor a data de sua publicação, revogar as disposições em contrário. Em especiais as leis número 1118/03, 1131/04, 1190/05. Gabinete do Prefeito, 17 de junho de 2014. Walter Fernando, Prefeito.
Gabinete do Prefeito, 23 de junho de 2014. Ofício 79/2014. Senhor Presidente, pelo presente, estamos encaminhando o projeto de lei do Executivo 13/2014 que revoga a lei que especifica 1563/013 e dá outras providências, sendo que nos apresenta para o momento, reiterando nossa oportunidade e as mais sinceras considerações e apreço. Walter Telan, Prefeito. Projeto de Lei 43/014. Revoga a lei que especifica e dá outras providências. O prefeito do município de Porecatu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, apresenta judiciosa apreciação da colhida Câmara de Vereadores do seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Em conformidade com os parágrafos 2 e 3 do artigo 1 da Lei Municipal 704/89 e suas alterações, fica revertido ao patrimônio público o bem doado através da Lei 1563, de 23 de abril de 2013, a qual perde a partir de agora sua eficácia jurídica, ficando, portanto, revogada. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 18 de junho de 2014. Walter Telan. Gabinete do Prefeito, 23 de junho de 2014. Ofício 080/2014. Senhor Presidente, pelo presente, estamos encaminhando o projeto de lei do Executivo projeto de lei 14/2014, que autoriza o Executivo a ceder em concessão de direito real de uso a Justo Severiano do Nascimento Construção, imóvel de propriedade do município de Porecatu e da outras providências. Projeto de lei 44/2014. Autoriza o Executivo a ceder em concessão do direito real de uso a Justo Severiano do Nascimento Construção, imóvel de propriedade do município de Porecatu e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder em concessão de direito real de uso pelo prazo de 15 anos, prorrogável até igual ao período, à empresa Justo Severiano do Nascimento Construção, escrita no CNPJ 14.013.443/1000 ao contrário 121, o lote de terra número 56 da quadra F do plano de loteamento do Jardim Sol Poente, com 246/60 metros quadrados, pertencente ao patrimônio municipal conforme matrícula número 3.914 do cartório de registro de imóveis da comarca de Porecatu, sem benfeitoria para a construção de sua sede, compreendendo as medidas, áreas e confrontações constantes da matrícula já referida, cuja cópia é parte integrante desta lei. Artigo 2º. A concessionária não poderá ceder no todo ou em qualquer parte, onerosa ou gratuitamente, o objeto desta lei. Artigo 3º. Para se habilitar a obtenção do ato ou instrumento de concessão que se trata desta lei, a concessionária deverá estar depósito do projeto de construção e instalação devidamente aprovada pelos órgãos técnicos do município e ambientais. Artigo 4º. As obras de instalação previstas nesta lei deverá ser inicializado no prazo máximo de 6 meses e terminar em 1 ano, contando a data de publicação desta lei. Artigo 5º. Fica reservado ao município o direito de fiscalizar quando julgar necessário as atividades da concessionária. Artigo 6º. A concessionária estará subordinada ao ânus da Lei nº 704, de 5 de junho de 1989, principalmente devendo manter o seu quadro de pelo menos 5 funcionários, o que também poderá ser fiscalizado a qualquer momento pelo município de Porecatu. Artigo 7º. Durante a vigência dessa lei, qualquer encargo civil, administrativo, tributário que incidir sobre os imóveis cedidos em concessão de uso ficará a cargo da concessionária. Artigo 8º. A falta de cumprimento de qualquer dispositivo desta lei, a modificação da finalidade de concessão ou a extinção da concessionária fará o imóvel
com todas as benfeitorias e instalações nele introduzidas, reverter automaticamente de pleno direito a posse do município, as quais, como parte integrante daquele, não darão direito a nenhuma indenização ou compensação. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições encontradas. Gabinete do Prefeito, 23 de junho de 2014. Walter Terano. O relatório da comissão processante. Comissão processante instaurada por denúncia formalizada pelo prefeito municipal para apurar suposta quebra de decoro parlamentar pelo vereador Renan Santos Pontes. Artigo 7º, inciso 3, do decreto de lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Manifestação de contrariedade do vereador contra o ofício de autoria do prefeito. Inutilização do referido ofício em plena sessão legislativa. Condutas que não se enquadram no conceito do ato incompatível com o decoro parlamentar. E procedida da denúncia. Recomendação pela absolvição sumária e arquivamento da comissão, nos termos do inciso 3 do artigo 5º do decreto de lei de 201, de 27 de fevereiro de 1967. Presidente, vereador Adelício Ricardo Ramos. Relator, Marcelo Clônio da Silva. Membro, José Teodoro Ribeiro. Relatório. Narra os presentes autos que, aos 29 de abril de 2014, o chefe do Executivo Municipal, prefeito Walter Tenan, formalizou denúncia por infração política administrativa contra o vereador Renan Santos Pontes, por suposta infração política administrativa, consistente em quebra de decoro parlamentar, com fundamento no inciso 7º e 10º do artigo 4º, CC, artigo 7º, inciso 3, parágrafo 1º, todos do decreto de lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Hábitos do denunciante, em aperta síntese que, em 25 de março de 2014, atendendo um requerimento formulado por esta honrosa Casa de Lei, esse denunciante encaminhou a este muito digno Parlamento Municipal documento oficial do Poder Executivo Municipal, dando conta dos requerimentos alunos formulados, conforme resposta ao oficial expressa contida no ofício 031/2014, de 25 de março de 2014. Ocorre que, para surpresa do denunciante, o referido vereador não se sabe utilizando do que tipo de expediente, apropriou-se do referido documento oficial original e levou até a tribuna do plenário na sessão do dia 25 de março de 2014. Pedida a palavra em atitude absolutamente indigna, o vereador denunciado passou a proferir impropérios e falas que ultrapassaram todos os limites aceitados ao regular exercício de sua função pública, transmutando-se sua atitude em atitude absolutamente inaceitável para um parlamentar municipal. Como se já não soubesse o bastante, em atitude inaceitável sob qualquer ângulo, o denunciado ainda tripudiou todo o contexto sobre o denunciante enquanto prefeito municipal, chefe do Poder Executivo, independente, tendo o denunciado violado não apenas a separação dos poderes, mas sobretudo a ética, a dignidade, o decoro e a harmonia objetiva e respeito necessário estabelecido pela Constituição Federal e pelas leis. Em verdadeiro menoscabo às leis, o denunciado rasgou, pasmem, excelência, rasgou, dolosa e publicamente o documento público oficial enviado pelo denunciante, prefeito municipal, enquanto chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo. Como gesto de total desrespeito aos poderes constituídos
e as leis, desrespeitando inclusive a própria Casa de Leis a que serve e que muito deveria honrar em homenagem à história do parlamento local, bem ainda dos nobres, e diz a que ela representa, serviram e ainda hoje servem. Não resta dúvida sobre a atitude do denunciado, não apenas podendo ser provado documentalmente a partir dos documentos de posse dessa Câmara Municipal, atas, certidões, ofícios e etc., cuja juntada deste já requer este parlamento, mas também podendo ser provada por inúmeras testemunhas que estavam presentes à sessão, tendo presenciado o desrespeito de cenas grotescas dolosamente perpetradas pelo denunciado contra o denunciante, tudo com o propósito de macular e dolosamente a imagem do denunciante e do próprio Poder Executivo Municipal, maculando, cuja atitude também acabou por macular também diretamente o Poder Legislativo, violado não só a independência e a harmonia dos poderes, como bem ainda claramente a dignidade e o decoro do cargo público por ele exercido. Dessa forma, assim agindo, o denunciante claramente, conforme documentos de posse dessa Câmara de Vereadores, bem como presença por inúmeras testemunhas, violou as normas legais de desrespeito à instituição, aos poderes constituídos, ao exercício e à função dos cargos públicos e às leis, procedendo de modo absolutamente incompatível com a dignidade desta Câmara. Não entendo mais a altura do exercício de tão importante munus público. Requer ao final da juntada dos documentos, especialmente todos aqueles relacionados à sessão ordinária no dia 25 de março de 2014, o processamento da denúncia, segundo o rito do artigo 5º e os seguintes do Decreto de Lei número 201 de 27 de fevereiro de 1967, no seu recebimento, culminando-se com consequente cassação do mandato do denunciado, vereador Renan Santos Pontes. Arrolou as testemunhas qualificadas ao FLS 08. Tá legal. No mesmo dia em que a denúncia foi protocolada na secretaria desta casa, ou seja, em 29 de abril de 2014, o presidente da Câmara Municipal de Porecatu, o vereador Wilson José Azinari Júnior, determinou a sua leitura, em estrito cumprimento ao que estabelece o inciso 2º do artigo 5º do Decreto de Lei de 201 de 27 de fevereiro de 1967, tendo sido admitida por unanimidade dos vereadores presentes 7 votos na 13ª sessão ordinária. Ato contínuo ao recebimento da denúncia. Na mesma sessão foi composta a comissão processante por sorteio e observar a proporcionalidade das representações partidárias, ocasião em que também foram eleitos o presidente, relator, membro, ficando assim constituído: presidente, Adelício Ricardo Ramos; relator, Marcelo Coelho da Silva; e membro, José Teodoro Ribeiro. Em atendimento ao deliberado na 13ª sessão ordinária, a presidência dessa casa abaixou a resolução número 1 de 2 de maio de 2014, acostada ao FLS 2 a 4, determinando, dentre outras coisas, a abertura desse processo. Artigo 1º. A formação e a composição da comissão processante. Artigo 2º e 3º. E o prazo de sua conclusão. Artigo 4º. Ao 5 de maio de 2014, o vereador Renan Santos Pontes foi notificado através do ofício 01/2014 CPI a respeito da denúncia, da instauração do presente processo e da formação da comissão processante. Foi ainda concedido ao vereador denunciado um prazo de 10 dias para apresentação de defesa escrita, indicação de provas e arrolamento de testemunha, até o máximo de 10 dias.
tudo nos termos do inciso 3º do artigo do Decreto de Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, conforme faz prova o documento FLS 1415. Por intermédio do seu advogado, Dr. Luiz César Pontes, o vereador denunciado apresentou defesa escrita em 13 de maio de 2014, anexada às FLS 17 a 24, por meio da qual refuta os fatos, alegações e imputações constantes da denúncia. Afirma a defesa, resumidamente, que a denúncia está embasada em argumento meramente político. Relata também que, ao inutilizar, na sessão de 25 de março de 2014, o ofício 31/2014, oriundo do Executivo, pensava que tratava-se de uma cópia, uma vez que declare nos trâmites da Câmara que os funcionários responsáveis por passar as respostas do Executivo, dos ofícios, dos vereadores, o façam entregando cópia da correspondência oficial, jamais fornecendo o próprio documento original. Também, segundo o narrativo da defesa, afirma-se que o vereador denunciado agiu dentro dos limites do exercício do mandato, inclusive nos marcos territoriais, estando a amparar a inviolabilidade constitucional prevista no inciso 8º do artigo 29 da Constituição Federal. Ainda no sentido de argumento acima, destaca a defesa do denunciado que a conduta e o pronunciamento do órgão denunciado não caracteriza conduta incompatível com o decoro parlamentar. Ao contrário, trata-se de expressa e de mais pura faculdade de expressar o seu pensamento político, decorrente da missão de fiscalizar a coisa pública, sem que se possa considerar infração política administrativa. Por fim, destaca a peça defensiva que a inutilização do documento, tal como descrita na denúncia, não provocou qualquer prejuízo à declaração nele contida, uma vez que existe cópia do referido documento nos arquivos dessa Casa de Lei, tal como se comprova com a reprodução ora anexada. Pediu a imprudência e consequente arquivamento da denúncia. Juntou-se os documentos do FLS 25 a 31 e arrolou as testemunhas denominadas e qualificadas a FLS 24. Este em breve relatório do processo até então. Fundamentação. Considerações iniciais. Antes de adentrar ao mérito das questões que serão analisadas no presente parecer, necessário salientar, fazer uma consideração preliminar. A denúncia imputa ao vereador denunciado duas condutas que serão tipificadas como infração política administrativa, consistente na quebra do decoro. Segundo o libelo acusatório, a primeira infração teria ocorrido contra o próprio denunciante, em razão de impropérios e falas que ultrapassam todos os limites aceitáveis ao regular exercício de sua função pública, que lhe teriam sido dirigidos pelo denunciado na sessão de 25 de março de 2014. Já a segunda conduta infracional seria decorrente do ato de rasgar um documento oficial, representado pelo ofício 31/2014 do Executivo, em plena sessão da Câmara, fato que, conforme a peça acusatória, teria capacidade de denegrir o Poder Legislativo Municipal, enquanto instituição política. Daí porque, para melhor esclarecimento dos senhores vereadores, componentes do plenário desta Casa, serão tecidas preambulantes algumas impressões sobre o conceito e a tipificação da infração política administrativa, conhecida como quebra de decoro. Depois, num posterior momento, serão analisadas as duas
condutas imputadas ao denunciado separadamente, de modo a ser concluída pelo enquadramento ou não de cada uma delas em quebra de decoro. Quebra de decoro, conceito, hipótese de enquadramento. A definição de que seja quebra de decoro parlamentar para fins de autorizar a cassação do mandato do vereador, como inclusão no inciso 10º do artigo 4º do Decreto de Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, não é tarefa das mais fáceis. Até mesmo a doutrina especializada no assunto diverge sobre os contornos da expressão. O mesmo tem ocorrido com os tribunais e as próprias casas legislativas, quando instaladas manifestarem-se sobre o assunto mediante análise de casos concretos. Em verdade, a possibilidade de decretação da perda do mandato ao parlamentar que se comportar de modo incompatível com o decoro parlamentar está prevista na Constituição Federal, nas Constituições estadual, nas leis orgânicas e principalmente no Decreto de Lei 201, 27 de fevereiro de 1967. Porém, tais dispositivos legais não expressam com clareza o que se deve entender por quebra de decoro parlamentar. A principal referência da Constituição Federal à questão do decoro parlamentar é essencial negativa, conforme o inciso 2º do artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou senador, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. O do mesmo artigo declara incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno de cada casa. O abuso das prerrogativas asseguradas a membros do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. As mesmas disposições são repetidas em palavras praticamente idênticas no artigo 240 do Regimento Interno da Câmara Federal e no artigo 32, inciso e parágrafo do Regimento Interno do Senado. No artigo 25 do Regimento Interno do Senado, restringe o caso de perda do mandato por conduta incompatível com o decoro a atos praticados dentro do edifício do Senado. O artigo 244, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara, declara atentatório ao decoro parlamentar o deputado usar em discurso ou proposição de expressões que configurem crimes contra a honra ou contenham incitamento à prática de crimes. Parágrafo 2º. Do mesmo artigo, acrescenta aos casos de quebra de decoro parlamentar previstos na Constituição Federal abuso de prerrogativas e percepção de vantagens indevidas, a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou dos encargos dele decorrentes. Veja-se, portanto, que a lei posta em vigência a respeito do tema é silente quanto a uma fixação de conceito exato ou uniforme. Nesta ordem, as ideias, o conteúdo jurídico do termo quebra de decoro parlamentar instiga a complexidade e se constitui em ponto de intermináveis discussões entre os estudiosos, justamente por se tratar de uma expressão com alto grau de densidade semântica, um conceito vago, aberto, impreciso e indeterminado, de natureza essencialmente policência. Ora, o ato incompatível com o decoro parlamentar, disse de uma forma geral, é aquele que, por sua natureza, afronta padrões éticos, valores morais e da coletividade, tomando-se por referência o tirocínio do homem médio, comprometendo a própria ideia que o corpo social tenha da Casa Legislativa. Tal panorama é essa bem traçada
no ensinamento de Otimiro de Araújo Lima Filho, conforme excerto de sua doutrina que se segue. Daí porque é comum enxergar nos períodos conceituais traçados para a expressão, ora em destaque, termos indefinidos do ponto de vista jurídico, tais como ética, honra, dignidade e respeito. Nesse contexto, não se afigura possível conceber um conceito jurídico do termo quebra de decoro parlamentar ou ato incompatível com o decoro parlamentar, em termos fixos e objetivos, com pretensão de imutabilidade, até porque se trata de uma cláusula axiologicamente aberta, não se compatibilizando com o conceito fixo. Por isso, se diz ser quebra de decoro parlamentar uma cláusula aberta, a ser preenchida pelo intérprete segundo as circunstâncias do caso concreto, através do raciocínio essencialmente subjetivo. Logo mais, fácil do que se atribui um conceito a identificar as hipóteses em que o decoro parlamentar é transgredido. De qualquer modo, uma conclusão apresenta-se como o resultado de um pensamento unânime. A norma que prevê a cassação do mandato parlamentar por quebra de decoro quer tutelar a imagem do Poder Legislativo enquanto inconstituição. É o Parlamento que se dirige à proteção da honra objetiva, sua dignidade, sua imagem, reputação, através do comportamento escorreito dos seus membros. Assim é imperioso que a conduta que se queira afrontar-se ao decoro parlamentar afeta a imagem, a respeitabilidade e a dignidade do parlamentar, e por consequência da Casa Legislativa a que se pertença. Devendo tal conhecimento compartilhar da opinião geral. Vale dizer a que se comprovara a macula pessoal e inconstitucional, reconhecível segundo a opinião pública, assim considerando os critérios racionais do homem médio, não bastando que determinada pessoa individualmente se sinta ofendido por declaração ou conduta do parlamentar. Diante desse panorama, tem-se definido do ato de quebra de decoro parlamentar, levando-se em consideração os elementos essenciais acima, termos e expressões indefinidas, mediante cláusulas gerais a serem preenchidas pelo intérprete, segundo a peculiaridade do caso concreto, a proteção da honra objetiva, da imagem, da reputação da Casa Legislativa a que pertence ao parlamentar, o reconhecimento geral. É nesse sentido, por exemplo, que o saudoso professor Júlio Consulto Miguel Realdes define a quebra de decoro parlamentar. Na mesma linha do raciocínio, Pinto Ferreira define a falta de decoro como o procedimento do congressista atentatório dos princípios de moralidade, ofensivos à dignidade do parlamento, maculando o comportamento do bonus pater familias. Na consequência do seu magistério, afirma com o referido professor a perda do mandato do deputado ou senador, um poder discriminatório que tem a Câmara de expulsar os seus membros, quando sua conduta vem a ferir a própria honorabilidade da Assembleia. Conquanto o deputado ou senador tenha todas as condições para continuar em seu cargo, a própria Câmara ajuiza que ele, indesejável ou intolerável, surgir a cassação como uma medida disciplinar. Verificando no presente, sobretudo na doutrina de vanguarda, uma mudança de paradigma na definição dos contornos conceituais do ato incompatível como decoro parlamentar, para afastar sua integração, sujeição
ao juízo subjetivo do intérprete ou do mesmo julgador. Ou entender-se atualmente se é necessário um mecanismo de controle aferido por meio de elementos também objetivos, no processo de enquadramento de uma conduta e quebra de decoro sobre pena, instituto passar a servir como instrumento de abuso do poder a serviço de parlamentos para expurgar dos seus meios parlamentares que expõem as entranhas das instituições, através do comumente se denominou chamar de processo de perseguição política. A este propósito, e considerando que no conceito específico de decoro, a parcela de apreciação individual, de fugível, de imponderável, no precisar a convivência, a prioridade, a relação de ato com as circunstâncias. O constitucionalismo, Sampaio Dória, concluiu que basear a decretação da perda de mandato popular, da falta de decoro em critérios unicamente subjetivos, é dar asas a mentiras políticas, valendo mais como atalaia preventiva que como carrasco de repressão. Assim mesmo, entendendo como Pinto Ferreira que a decretação de perda de mandato por conduta incompatível com o decoro parlamentar é poder discriminatório que tem a Câmara de expulsar os seus membros, quando sua conduta venha ferir honorariamente da Assembleia. Essa não pode fazê-lo de modo a caracterizar perseguição política, ou mais grave, para calar quem denuncia eventuais irregularidades a respeito do que seja. Por isso, a margem de apreciação disponível à Câmara Legislativa não lhe permite, por juízo unicamente subjetivo de seus componentes, reconhecer a existência da ofensa ao decoro parlamentar, de modo que, não obstante o reconhecimento de parcela de subjetividade nesse específico julgamento, a constatação de conduta indigna por parte do parlamentar que se possa enquadrar no termo quebra de decoro parlamentar não pode prescindir de uma valoração de elementos objetivos que possam auxiliar minimamente a definir os seus contornos diante do caso concreto. Ocorre que, como se disse a Lourdes, não existe um conceito fixo na lei a propósito de que se pode entender como um ato incompatível com o decoro parlamentar. Ao contrário, a sua definição nos é dada, repita-se pela doutrina, a essa permeada dos termos vagos e imprecisos, tais como repita-se novamente, valores morais, preceitos éticos. Outros, sim, diante da falta de dispositivo específico de lei que contém a previsão dos critérios objetivos da figura típica, ora, sobre análise, quebra de decoro parlamentar, abre-se uma coluna, a qual deve ser resolvida através dos métodos de interpretação e integração das leis que visam buscar o seu exato significado e alcance. Na hipótese sobre análise, dada a presença de uma forma genérica, tendo em vista a indefinição do conteúdo, que se pode chamar de quebra de decoro parlamentar, enquanto-se terreno fértil para tanto o instituto de interpretação analógica, de modo que o intérprete
na missão desta o significado de uma forma genérica ser válido de uma sequência casuística anterior do próprio texto legal. Ou seja, interpretar-se a forma